Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube. Nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre lesões, patologias, como que a gente pode fazer exercícios para pessoas que têm desvio postural, alguma lesão, lesão articular, que tem alguma dificuldade em relação ao treinamento e ao exercício. Então nós vamos passar aqui nos vídeos passo a passo, desde a preparação para o treino, desde quais os exercícios mais indicados para esse grupo de pessoas que tem lesões e tem algum tipo de patologia. Então nós vamos iniciar uma preparação para o treinamento. A Cirlei, ela tem uma lesão no quadril, então ela sente muitas dores no quadril, tem uma lesão na cervical também e uma tendinite glútea aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ativação da coluna lombar, do transverso e do abdômen, depois uma ativação do abdutor para que ela possa executar da melhor forma possível os próximos exercícios, ok? Então, eu vou usar exercícios mais simples, básicos, onde qualquer pessoa pode estar fazendo na sua academia, muitas vezes até na sua casa, para estar aliviando as dores articulares e que essa pessoa consiga se estabilizar melhor para fazer as atividades diárias comuns, que muitas vezes a pessoa que tem a lesão, ela já tem essa dificuldade, ok? Pode flexionar as duas pernas, isso, afasta elas um pouquinho, faz uma elevação do quadril, o máximo que tu conseguir, sempre com os joelhos abduzidos. Então, essa aqui é uma elevação pélvica no solo, ela não vai fazer uma agressão na coluna lombar nem na cervical aqui da Cirlei, e ela não faz o movimento do quadril quando tem uma lesão muito já avançada, muito grave, ou tá inflamado, onde a pessoa sente muita dor. Então o que eu faço? A gente faz a elevação pélvica e a gente faz uma mesometria. Eu marco quanto tempo ela vai ficar nessa posição. Isso vai depender da resistência e da força do teu aluno, do teu cliente, né? De 30 segundos a 60 segundos. Pode descansar, Cirlei. E tem também quando a pessoa já não está sentindo tantas dores, aonde ela já está mais fortalecida, tem uma resistência, então a gente vai usar o mesmo exercício, que é um pouco mais avançado, que seria fazer elevação e fazer um movimento. Pode subir, Cirlei. E aí você desce um pouquinho e sobe de novo. Não encosta. Isso. Lá em cima. Isso. Isso. Então esse é o elevação pélvica. Pode subir e descer. Isso. É o elevação pélvica, só que ele é um pouquinho mais avançado do que aquele, porque esse onde ela já faz o movimento, onde ela já tem uma resistência muscular, já criou um pouco de força e não está sentindo tanta dor. Pode descansar. Um outro que eu gosto de usar também, esse também é um exercício bem fácil de executar, que se chama perdigueiro, aonde a gente vai ativar toda a coluna lombar ou abdômen e vai ajudar ela a criar uma resistência de estabilização. Então o que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer uma extensão, pode fazer a extensão da perna esquerda com o braço direito. E aí ela volta e faz ao contrário.
Pode subir um pouco mais aqui. Isso. Volta. Isso. Sempre usa o abdômen. Pode voltar. Isso. Então, esse exercício ele vai trabalhar a ativação da lombar, abdômen, transverso e a estabilização do movimento sem uma sobrecarga. Como eu falei, você vai usar esse exercício, você pode contar repetições ou marcar o tempo de 30 segundos a 60 segundos, conforme a resistência, a sua resistência corporal ou a resistência do seu aluno, do seu cliente. Tá bom, obrigada. Outro exercício que eu gosto de usar bastante, que é para ativação do abdômen, muitas vezes quando a pessoa está iniciando o treinamento, ela não consegue ter uma consciência corporal, que é concentrar a força naquele grupo muscular para fazer a execução do movimento. Então a gente vai fazer um abdominal cruzado, ela não vai levantar a cervical, porque muitas vezes quando o aluno ele tem uma dor, ele tem uma patologia, ele acaba fazendo uma força errada. Então ela vai se manter totalmente deitada, eleva uma mão acima da cabeça, isso. Como ela levantou a mão direita com a perna esquerda, ela vai fazer uma simulação. Pode subir, isso. Isso. Então ela vai fazer esse movimento. Geralmente a gente faz uma contagem entre 15 a 20 repetições desse lado. Pode trocar. Isso. E 15 a 20 repetições do outro lado. Então esse abdominal é um abdominal para iniciante e ele trabalha todo o reto abdominal, que é o supra, o infra, os oblíquos, todo o reto abdominal de forma dinâmica, né? Sem forçar a cervical e sem forçar a lombar. Obrigada. Então agora a gente vai fazer uma ativação do abdutor. Ela pode flexionar a perna de baixo aqui para trás, isso. A perna fica totalmente estendida, o corpo está totalmente reto na lateral, então ela vai elevar aqui o calcanhar, isso, mantendo o pico de contração o tempo inteiro. Esse geralmente a gente faz por repetições, a gente pode estar utilizando a caneleira também conforme a resistência do aluno, do cliente, de quem estiver fazendo o exercício. Então a gente faz de um lado, depois a gente vira e faz do outro lado daí, ok? Tá bom. Então um outro exercício que eu gosto de usar bastante é o banco lombar. Quando a pessoa está com muita dor e ela está iniciando, a gente só faz isometria, onde o aluno, o cliente, ele só fica na posição e eu marco quanto tempo ele vai ficar nessa posição. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Depois que ele já está com mais resistência e mais força, então a gente faz o movimento. O movimento não é um movimento com muita amplitude, ele é mais concentrado mesmo, aonde a gente quer realmente estar ativando a coluna lombar para fazer a execução dos outros exercícios, aonde vai ajudar a estabilizar o corpo, né? Tá bom, obrigada. Aqui também a gente vai utilizar mais um exercício de ativação do abdutor. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a band para criar uma resistência. Então, geralmente eu marco o tempo de 30 segundos a 60 segundos. O que ela faz? Ela faz 2 passinhos para a direita, dando resistência no elástico, e 2 passinhos para a esquerda, mantendo o glúteo e o abdutor tensionado o tempo inteiro. Então é um exercício dinâmico que trabalha força, resistência e ativação do abdutor para a gente passar para os exercícios.
Então aqui a gente vai fazer um agachamento sumô, que é um exercício bem básico, é bem simples. A Cirlei ela tem uma calcificação na cervical, então a gente até agora, já há quase um ano que a gente treina, a gente nunca colocou peso em cima da cervical, porque a gente está fazendo uma correção postural, fortalecimento da dorsal, fortalecimento de trapézio, de romboides. Então estamos fazendo um trabalho de fortalecimento, a gente não coloca sobrecarga e também a gente está fazendo o fortalecimento da coluna lombar. Então todas as vezes que a pessoa ela tem uma doença, uma patologia na coluna, a gente não usa sobrecarga sobre os ombros ou que faz uma pressão articular nas vértebras e na coluna lombar, ok? Então a gente vai fazer o agachamento sumô, como vocês podem ver, ela já está com a escápula correta. Isso. Então o que ela faz aqui, ó, pressão no calcanhar, traciona o quadril bem para trás, não faz retroversão da pelve, porque senão a gente agrava o caso dela na questão do quadril. Pode ver que a gente preserva também a questão do joelho para não tracionar ele para frente, colocando o peso na articulação. E é um movimento mais curto e mais simples mesmo. Então aqui a gente vai utilizar mais um exercício preservando a cervical da Cirlei e a coluna lombar. Mas a gente vai fazer o fortalecimento de toda a parte posterior, que vai ajudar a fazer a correção postural. E a gente vai usar esse exercício que é o stiff, que ele não só fortalece, como ele ajuda a alongar toda essa fibra posterior também da Cirlei aqui. Então ela pode deixar os pés mais neutros, pé mais retinho, isso, destrava o joelho, faz aquela inclinação para frente e tenta concentrar, isso. Tenta não agachar muito, só inclina o tronco para frente, isso, isso. Ó, pode ver que já mudou o exercício. Quando ela inclina o tronco para frente, ela traciona toda a carga para a parte posterior do corpo, isquiotibiais, glúteo e lombar, mantendo essa musculatura posterior tensionada o tempo inteiro, também prevenindo a integridade da cervical da Cirlei, como ela mantém a postura correta o tempo inteiro durante a execução do movimento. Depois da preparação do físico para o treinamento, então a gente fez vários exercícios de ativação do core, do abdômen, da lombar, do abdutor. O que a gente vai fazer? Aí a gente foi e fez os exercícios indicados para Cirlei. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um alongamento para liberar a musculatura, para liberar a fáscia muscular, para liberar as articulações, tirando a pressão articular, acelerando o processo de recuperação e também amenizando o desconforto, que é aquela queimação, que é aquela dor muscular que a gente tem depois do treino. Geralmente quando o cliente, o aluno, ele tem uma patologia, ele geralmente sente a dor a mais do que o normal. Então, para que ele não fique com tanto desconforto do pós-treino, da dor muscular ou um desconforto articular, a gente faz o alongamento para que libere essas articulações, libere a fáscia muscular e acelere o processo de recuperação daquela fibra que a gente trabalhou durante o exercício, ok? Pode abrir isso. Então, esse alongamento aqui, ele é um alongamento muito bom, tanto para a cervical quanto para a coluna lombar. Quando a gente faz com as duas pernas para o mesmo lado, ele é para pessoas iniciantes, que se você tem
muito encurtamento na coluna lombar, se você fizer com uma perna só, que eu já vou mostrar, você vai sentir uma dor muito grande. Às vezes a pessoa leva alguns treinos de alongamento para ela poder estar fazendo o próximo passo. Então aqui a Cirlei, a gente já vem trabalhando alongamento, e então ela sente um desconforto, mas não é tão excessivo. Depois que a gente faz esse, a gente faz um que é mais avançado, com a extensão da perna de baixo. Então aqui a intenção sempre é que ela fique o máximo possível com o joelho encostado no chão e o braço mais perto possível, né? Aqui ela não está exatamente encostada no chão, como eu já falei, ela tem uma lesão na cervical, uma lesão no quadril, aonde a gente estamos trabalhando para melhorar, né? Mas isso vai ajudar em todo o processo de recuperação, né, no tratamento de fortalecimento, flexibilidade que a gente está fazendo. Pode voltar. Isso. A gente faz também aqui do posterior da coluna lombar. Perna flexionada. Alongar o glúteo, o quadríceps. A gente faz dos dois lados. Eu vou fazer de um lado só para mostrar, para acelerar, né? Pode sentar. Afasta as duas pernas. Isso, ó. Sempre com a ponta do pé bem para cima. Pode ver que o joelho está totalmente estendido. Respira, vai lá na frente. Então, assim, cada pessoa tem o seu ponto de flexibilidade. A gente força um pouquinho, mas não é nada excessivo, porque o risco de romper ligamento é grande. Então, a gente trabalha a mobilidade, mas com segurança, ok? Depois, as duas mãos para um lado. Pode fazer. Perna fechada. Borboleta. Ó, esse alongamento para Cirlei é um dos mais importantes. É aquele da coluna lombar e esse aqui da cervical. Por quê? Porque como tá calcificado, ela tem falta de mobilidade, de movimento no pescoço e na cervical. Então, quando a gente faz esse alongamento aqui, ó, a gente libera aquela pressão que tem no local, fazendo com que ela tenha mais mobilidade, mais movimento lá, tá? 10 segundos. Pode ver que eu não forço, a gente faz uma pressão ali no local, alonga, mas nada exagerado. Cada dia um pouquinho que vai fazer a diferença. Mais uma vez. De joelho de frente para o bom. Acho que deixa eu empurrar o colchonete um pouco. Esse é um também bem importante, que é para cervical, que é para coluna lombar. Vocês podem ver que ela não desce muito, né, por causa dessa calcificação, da falta de mobilidade. Mas, então o que a gente faz? A gente faz esse alongamento na bola suíça com a palma da mão, conta 10 segundos, ela retorna. Volta lá. De novo. Pode ser até 15, 20 segundos, né? Depende também do tempo da disponibilidade de cada um, né? A gente está fazendo. Mas esse alongamento é muito bom para cervical, para coluna lombar. Isso. E agora ela fez um que é com a lateral da mão. Qual que é a diferença com a palma da mão com a lateral? É que quando com a palma da mão você alonga mais a dorsal e com a lateral da mão ele vai alongar mais o deltoide,
e é ligado aqui nos romboides, aonde tem essa falta de mobilidade que é aqui na cervical, ok? Tá bom. Deita de barriga para baixo. Pode deitar total. Então, quando tem essa questão ali do quadril, a gente vai alongar aqui também o quadríceps. Por quê? Porque o quadríceps, bem na inserção aqui em cima, ele vai sofrer também um encurtamento. Então, a gente precisa estar alongando para que ela sempre tenha mobilidade. A mão aqui na cintura. Aqui a gente também vai alongar o peitoral, para que a musculatura do peitoral ela não fique atrofiada, né? Por causa da postura, da postura errada, começa a atrofiar o peitoral. Então a gente tem que alongar para ajudar na correção. Ó, tá vendo como já melhorou a mobilidade? Palma da mão no chão, empurra, subiu. Esse também é bem importante, ó, para quê? Para que empurre o corpo dela para trás de novo, impedindo de que ela fique sempre naquela postura encurvada. Pode descansar. Então, quando desce e sobe, a gente faz 10 segundos com ela nessa posição para cima. Isso aí, obrigada. Então, se você chegou até aqui no nosso canal do YouTube e participou dessa sequência de vídeos para quem tem hipercifose, tem uma lesão articular na coluna lombar, tem dificuldades do treinamento, não sabe como iniciar um treinamento porque tem uma lesão na coluna lombar, no quadril ou na cervical, se você gostou dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, que vai ser um prazer estar aqui dividindo todo esse conhecimento com você.